Olá, sejam bem-vindos. Meu nome é Silvio Celestino. Hoje é dia 29 de fevereiro de 2024, tarde de verão aqui em São Paulo, 28 graus, e você está no 44º episódio do podcast do canal O Executivo. O nosso propósito aqui é falarmos sobre temas relevantes sobre a carreira executiva e empresarial, e por isso nós falamos sobre gestão de pessoas, o equilíbrio de vida pessoal e profissional e, é claro, sobre investimentos, sobre negócios. E o tema hoje é interessantíssimo. Na verdade, nós vamos falar sobre estratégia e marketing. Então, eu vou apresentar aqui a nossa convidada. Ela nasceu em São Paulo, é casada e tem 2 filhas. É formada em comunicação social pela ISPM e pós-graduada e possui um MBA em gestão empresarial pela Fundação Getúlio Vargas de São Paulo. Possui uma longa carreira em gestão estratégica e foi gerente e diretora de marketing do grupo Pão de Açúcar. Foi professora da ISPM e do IED, Instituto Europeu de Design. Um pensamento seu é: nada está tão bom que não possa melhorar. O canal O Executivo tem a grande alegria de receber a sócia fundadora da Ale Boutique da Estratégia, Alexandra Jacob Santos. Alexandra, seja muito bem-vinda. Obrigada, Silvio, pelo convite. Olá para todo mundo. Estou super feliz de estar aqui. Espero que a gente possa, trocar, nem que seja pelos comentários, algumas informações importantes. Estou à disposição aí para a gente bater esse papo. Olha, Alexandra, na verdade, ela que me descobriu um tempo atrás, né, Alexandra? Você que veio atrás de mim para falar um pouquinho sobre mentoria, ela também é mentora, e eu vou começar, na verdade, falando sobre a carreira dela. Eu vi que você se dedica à área de marketing e estratégia desde o começo da sua carreira. Você imaginava que você ia se dedicar a essa área durante toda a sua carreira? Olha, Silvio, eu acho que quando a gente começa uma carreira, a gente não tem a menor ideia do que vai acontecer com ela. É verdade. Mas acho que menos pela realidade de hoje em dia, que a gente já ouve que as pessoas vão ter várias carreiras ao longo da vida. Sim, é verdade. Eu acho que quando, eu acabei de fazer 50 anos, então quando a gente se formou, quando a gente entrava na faculdade, a gente não achava que a gente ia mudar muito de rumo. Então era importante que a gente escolhesse alguma coisa que a gente gostasse. É verdade. E eu, desde do colegial, hoje ensino médio, eu sabia que eu queria trabalhar com propaganda. Acho que o que eu gostava era o nome que eu usava e que eu achava era propaganda. E então, na minha cabeça, era isso que eu queria fazer e fui procurar uma universidade de propaganda que depois se revelou para mim como sendo de propaganda e marketing. E eu me apaixonei ao longo do tempo muito mais por marketing do que por propaganda. Mas, de uma certa forma, aquilo que eu escolhi no início da minha carreira faz parte de mim até hoje. É verdade. Eu acho que realmente, né, Alexandre, a gente é muito incentivado a escolher a carreira muito cedo na vida. E nós não temos experiência para dizer assim, os nossos skills, a nossa vocação, para onde vai desembocar. Então, acho que a gente sempre tem que deixar uma certa margem para onde a gente pode vir parar, começando, por exemplo, em propaganda ou em qualquer outra área. E uma preocupação que eu tenho, Alexandra, principalmente com as novas gerações, é delas entenderem como que era a área que elas atuam no passado. Quando você começou na área de marketing, como que era essa área? O que ela fazia? Porque, claro que para mim, eu vi muitas coisas acontecerem, mas como eu não estava na área, eu não consigo imaginar como que era a área de marketing quando você começou. Como que era isso? Vamos lá, acho que eu consigo te responder isso, talvez da maneira inversa como você me perguntou. Hoje em dia, quando eu falo para as pessoas que eu trabalho com marketing, com estratégia, algumas pessoas me falam, mas você faz post? E aí eu falo, opa, isso não é marketing, acho que isso é propaganda. Assim, pergunta por conta da terminologia marketing digital. Então eu acho que recentemente, com o acontecimento das redes sociais e do marketing digital, a palavra marketing voltou à tona com o sobrenome digital, muito atrelado à comunicação digital. Só que o nome que veio à tona é marketing digital. Então, eu já recebi essa pergunta de formas variadas muitas vezes. Mas então você faz post? Então você faz gestão de redes sociais? Eu falo, não faço. E aí tem a ver, então, com a origem do marketing. O marketing é um termo em inglês para mercado, em português. Sim. Então, ela é a ciência que estuda mercados, que estuda determinados segmentos de consumo, de varejo, de tendências, de hábitos,
para que você consiga desenvolver produtos, desenvolver negócios, desenvolver projetos. E o clássico da definição de marketing, que na verdade é real até hoje, então marketing continua sendo marketing, só que agora a gente chama de marketing raiz. Sim. Né? Marketing raiz é você definir produtos, público, propaganda, né, e ponto de venda, para falar dos 4 Ps. Entendi. Que é tudo que qualquer negócio precisa fazer em qualquer momento. Né? Então, trabalhar com marketing era assim quando eu comecei e continua sendo assim até hoje, com a diferença que hoje a parte de comunicação ou de estratégia tem uma camada digital muito forte. Então, eu diria que ele se expandiu, mas a essência é a mesma. E você, na sua carreira, só um comentário que eu faço, é interessante. Uma vez eu vi uma propaganda, né, de um consultor falando, faço marketing digital. E não me pergunte por quê, eu fui parar no curso dele, mas não fui eu que contratei, alguém me convidou para participar do curso dele, e eu percebi que o curso dele era ensinar você a fazer postagens nas redes sociais, e eu percebi a dificuldade que as pessoas tinham com isso, imaginando que fazendo apenas aquilo já estava fazendo marketing. Eu falei, nossa, mas ele chama o curso dele de marketing digital e, na verdade, ele é um executor ali de um pedacinho de uma tarefa. É muito curioso, realmente, como as pessoas não têm o conceito, então elas acham que é isso, né? E eu acho que hoje em dia, muitos termos, né? E a gente vai falar, acho que disso um pouquinho depois, até o termo marketing, o termo estratégia, as pessoas vão usando as terminologias sem necessariamente ter clareza, né? Vira um jargão, vamos dizer assim. Então eu acho que marketing digital, na minha opinião, virou um jargão. Virou um jargão, é verdade. Para tudo aquilo que acontece, vamos dizer assim, no ambiente digital, em termos de comunicação ou de mídia. Mas marketing mesmo é o que eu acabei de falar. Exatamente. E você teve muitas mudanças na sua carreira, porque claro que eu vejo assim, primeiro você sair de uma função que não é de liderança, passar para liderança, depois você empreendeu. Como é que foram essas mudanças? Você imaginava que ia ter tantas mudanças assim na sua carreira? Olha, até que quando eu converso, né, com colegas, enfim, pessoas que se formaram comigo, ou mesmo, enfim, outros parceiros, eu tive uma carreira razoavelmente consistente, mas até porque eu fiquei muitos anos, né, numa empresa só. Sim. A gente daqui a pouquinho conversa sobre ela, mas eu comecei a minha carreira, na verdade, eu falo talvez em 3 grandes momentos. Primeiro momento, em propaganda, né? Aquilo que eu achava que eu ia fazer pro resto da vida. Eu começo a minha carreira em agência, fico 4 anos, mas já dentro de uma agência, para quem não conhece tão bem como uma agência funciona, existe uma parte que não é criativa, né? É a parte de estratégia, propriamente, que faz planejamento, que faz atendimento ao cliente, que estuda o problema do cliente para encontrar a solução, né? E depois alguém de criação da cara, da forma, né, da história. Mas eu já comecei a minha carreira nessa área. E aí fui parar numa empresa, fui parar no Grupo Pão de Açúcar, onde eu fico 15 anos, e que eu tive uma ascensão bastante positiva, entrando, né, sem ninguém na equipe e terminando, né, a minha trajetória com uma equipe de 50 pessoas. É mesmo. Mas eu diria para você que eu nunca me senti preparada para essa evolução, principalmente na questão da liderança. Acho que a gente vai falar um pouquinho depois. Eu acho que eu sempre encarei com mais facilidade os desafios de negócio do que os desafios de liderar times grandes, também porque eu entrei muito nova. Né? Eu comecei a minha carreira, eu tinha 19 anos. Nossa. Entrei no Pão de Açúcar com 22, então eu ainda não sabia muito bem o que isso queria dizer. E depois ainda vi que vivo até hoje um outro ciclo como empreendedora, montando uma consultoria. Sempre nessa mesma área de planejamento, de estratégia, de marketing, mas com 3 mudanças bem significativas, eu diria. Mas olha, Alexandra, eu acho assim que você nunca se sentiu preparada com relação à liderança, porque você é uma pessoa normal, né? Nenhuma pessoa normal se acha preparada para liderar. Quando eu vejo algumas pessoas com muita assim, empáfia, até dizer, não, vou lá, eu faço, eu aconteço, eu falo, olha, não é bem assim, a liderança exige muita responsabilidade e nenhum tema exige tanto estudo e conhecimento a respeito de pessoas, de consequências das suas decisões e tudo mais. E é interessante que na área que eu comecei, que era de TI, a gente também era promovido a cargo de gestão muito cedo. E hoje eu olho para trás, eu vejo assim, nossa, eu fui promovido para supervisor, eu não lembro agora se eu tinha 21 ou 23 anos, mas eu olho para isso e falo, mas que responsabilidade. A mesma coisa, eu vivi a mesma coisa. Assim, é impressionante, as pessoas não têm ideia de como é importante você se preparar realmente para o cargo.
de liderança e aliás, existe uma conexão muito grande. No meu trabalho eu faço uma conexão muito grande de liderança e de marketing, mas a gente deixa isso para um outro momento. Quais são os principais desafios na definição e execução de estratégia nas empresas, Alexandra? Olha, é complexo eu te responder essa pergunta hoje no papel de consultora das empresas. Eu acho que, ao longo dos anos, o que eu fui percebendo ao longo da minha carreira é que cada vez mais as empresas estão preocupadas com resultado a curto prazo. Sim. E estratégia é um termo que vem da guerra, né? Vem da guerra. E, portanto, para ganhar uma guerra, né? E a origem justamente era de ter uma rota, uma estratégia, um caminho para ir de um lugar ao outro, para vencer o inimigo, né? Então não é simplesmente, vou pegar um canhão, dar um tiro de canhão, como a gente fala, literalmente, né? Não era. E acertar todos os inimigos de uma vez. Então hoje as empresas estão sempre atrás de uma bala de prata, estão sempre atrás de um tiro de canhão, hoje os termos, né, para lacrar, para viralizar, para acontecer tudo isso mesmo, e padecem verdadeiramente de uma estratégia. Então o que eu percebo é que a gente vê muitas empresas dando certo, mas existem muitas empresas que dão errado e no Brasil, infelizmente ainda é a grande maioria, né, a taxa de mortalidade, como chama das empresas, é muito alta. Na minha opinião, porque a primeira coisa que falta é estratégia. Então as empresas abrem, né, os fundadores, ou abrem com uma visão muito clara e muitas vezes são conhecedores daquilo que estão começando a empreender, mas talvez não consigam trazer para os seus times essa visão de longo prazo. Aonde eu quero chegar, pelo menos no horizonte, não vou nem determinar se é 5, se é 10, se é 12 anos, mas o que eu quero fazer? Né? E acho que hoje também se usa muito o termo propósito, mas tem o lado filosófico, com o lado prático. O que eu quero resolver? Que problema eu vou resolver melhor que o outro? Isso, no fim do dia, é uma estratégia. Exatamente. Né? O que eu vou fazer melhor do que quem já está aí? O que eu vou responder de uma maneira mais interessante para o meu cliente? Então, eu percebo que a definição de estratégia, o desenho de uma estratégia, para a maioria dos executivos, vai contra dar resultado. Porque o resultado a curto prazo é mais importante do que uma construção a médio prazo. Então, hoje, trabalhar com estratégia nas organizações é bastante desafiador. E só complementando até o que a Alexandra está dizendo, o grande problema é que você conseguir o resultado de curto prazo, as ações são meio limitadas. Vamos dizer assim, a caixa de ferramenta para você conseguir resultado de curto prazo, ela é pequena, mas você consegue. Você atua, você consegue. Entretanto, de resultado de curto prazo em resultado de curto prazo, você não cria uma estratégia de longo prazo. Esse que é o problema. E eu vejo uma questão, Alexandra, que é assim, mesmo quando você tem uma estratégia de longo prazo, já é difícil de você fazer ela funcionar. E se você não tem nenhuma, então assim se torna realmente quase que impossível de você fazer a empresa, o seu negócio dar certo e até mesmo a sua carreira dar certo. Se você não tem uma estratégia também para a sua carreira, a sua vida fica realmente à mercê do que acontece no mercado, do que acontece nas empresas e você nunca tem condições de pilotar nada. Para alguém trabalhar com você, né, quais são as competências que um executivo deveria desenvolver para trabalhar com excelência em consultoria estratégica, para poder falar sobre estratégia? Olha, acho que o primeiro ponto que eu vejo é até hoje, né, é considerado uma soft skill, uma competência do ponto de vista mais humano, é ser muito curioso. Curioso e estudioso, não no sentido de decorar fórmula de Bhaskara. Né? Não é isso. Que nunca foi meu forte. Mas eu acho que no sentido da curiosidade de você procurar entender o que está acontecendo no mundo em termos de macroeconomia, macrotendências, comportamentos, guerras. Porque você lida com o mercado e o mercado é sempre externo. Né? Eu não sou psicóloga, eu não trabalho com o interior das pessoas, eu trabalho com aquilo que dá aqui fora. Ainda que eu brinque que eu coloco várias empresas no divã, mas eu não sou psicóloga, ainda que eu goste e respeite muito essa área. Mas acho que a primeira coisa é ser muito curioso. A segunda coisa é ter um pensamento estruturado, o que é uma competência que não é fácil de identificar. É verdade. Né? Porque você precisa, principalmente, para desenhar uma estratégia, como um general numa guerra, ele tem que pensar no que ele vai fazer e transmitir isso para o batalhão inteiro. Então, tem uma questão importante de ter um pensamento estruturado,
Uma habilidade de comunicação também é bastante importante, Claro. porque você vai precisar, de uma certa forma, influenciar pessoas a ir por um caminho, né, ou a mudar de caminho por qualquer questão que você identifique. Analisar dados é super importante, ainda mais no mundo de hoje, né, onde dado é o novo petróleo. Você precisa analisar muitos dados e acho que mais, acima de tudo, é ter paixão pelo cliente. Seja o cliente uma empresa B2B, né, um negócio que vende para negócios, ou a minha grande paixão, que é o consumidor. Você realmente precisa ser obcecado por servir melhor o seu cliente. Então, mas a consultoria não é quem serve o cliente, né? Ela trabalha com empresas que servem o cliente. Mas uma consultoria de estratégia de mercado precisa ajudar as empresas a melhor servir o cliente delas. Logo, a minha obsessão tem que ser conhecer o cliente delas. Entendi, quer dizer, você vai até pesquisar tudo, ajudar nisso. Ajudar a entender por que ele está satisfeito, por que ele não está satisfeito, aonde você está errando, aonde você está acertando, qual é a imagem da sua marca, por que os consumidores preferem seu concorrente a você, e, consequentemente, desenhar um plano para ou manter a sua posição, se ela for uma boa posição, ou reverter uma posição se você não estiver num lugar de boa vantagem competitiva. Então, eu diria que essas são as características, talvez, que mais me ocorram para trabalhar com estratégia, para trabalhar com marketing de maneira geral. E eu acho interessante quando você fala a questão, quer dizer, a pessoa tem que ter um pensamento estruturado, mas você precisa aprender a comunicar de uma forma estruturada também, porque senão você vai ficar igual o Napoleão Bonaparte, né? Ele vencia as guerras que ele estava envolvido. Quando ele estava em uma guerra que ele não estava, que ele tinha que fazer o comando chegar lá longe, o general não entendeu, ele acabou perdendo a guerra pela comunicação. É interessante, né? Porque hoje o pessoal fala muito daquele livro A Arte da Guerra. Eu acho curioso isso, porque quando você falou do que o marketing presta a linguagem da guerra, você tem aqueles livros Marketing de Guerra 1 e 2, que são do Al Rise e do Jack Trout, imagino que você, com certeza, são clássicos, né, da literatura. E eles se baseiam, na verdade, num general prussiano chamado Clausewitz. Então, eu convido você que conhece a Arte da Guerra a conhecer o livro A Guerra, que é de Clausewitz, que é muito interessante a forma como ele define esses termos todos que nós usamos em marketing, mas de uma maneira também extremamente operacional e que ajuda muito você a pensar, a estruturar o seu pensamento e, consequentemente, aprender a comunicá-lo. Aliás, é um bom momento para você falar sobre a Alê Alê. Eu queria que você me falasse sobre a empresa e quais clientes se beneficiariam de contratar você. Vamos lá, então. Então, bom, Alê Alê, acho que para falar primeiro de marca, eu sou uma pessoa de branding também. Alê Alê em francês é um termo que a gente usaria aqui em português, quase um vambora. Vambora, né? Vambora. Quando você assiste um jogo de tênis no Roland Garros, e ele fala Alê! Alê, Alê, Alê! Vamos! Ou em inglês seria um let's go. Let's go. Né? Assim, que portanto é uma chamada para uma ação. Sim. Né? E na língua francesa eu não falo francês, mas eu escolhi Alê Alê por conta do meu nome, né? Sou Alexandra, sou a fundadora, mas não queria usar as minhas siglas ou nada parecido. Para pensar nisso, muito legal, muito legal. E o Alê Alê, então, um amigo meu me deu essa sugestão quando eu resolvi fundar a empresa. E o significado da palavra tinha muito a ver com aquilo que eu quero fazer pelos meus clientes, né? Colocá-los em ação, colocá-los nas trincheiras, vamos chamar assim, já que a gente está falando de guerra. E boutique de estratégia é uma descrição, na verdade, né, a parte descritiva, porque no mercado de consultoria existem as grandes consultorias, as Big Four, ou Big Five, como dizem, que são consultorias full service, assim como na moda existem as grandes lojas de departamento, que tem tudo aquilo para você procurar, e existem as boutiques, né, que fazem coisas sob medida, quase como se fosse uma alta costura da estratégia, que faz projetos sob medida para empresas que entendem cada problema de uma forma, que usa metodologias de mercado, experiência de mercado, mas faz como uma boutique faz pelos seus clientes os projetos sob medida. Então, falando um pouco do que faz a empresa e de onde ela vem. E aí também, Alê, boutique, ficava uma coisa, eu sou mulher, gosto de moda. Legal. Não trabalho com moda diretamente, mas o nome tem a ver com isso. E eu trabalho fundamentalmente para os mercados de consumo e varejo. Consumo, varejo e bem-estar. E varejo por conta da minha história, né? Como eu falei, fiquei muitos anos no Grupo Pão de Açúcar, sou apaixonada pelo varejo, eu acho que seja ele online, hoje em dia, na época que eu comecei não existia, seja ele físico,
Eu sou apaixonada pelo varejo, eu acho que é ali que a coisa acontece, é ali que se um coloca a setor prova nervoso, se as coisas funcionam. É verdade. Consumo, porque toda marca, todo produto precisa de um canal de venda. Então, consequentemente, eu acabei trabalhando muito da minha vida também no desenvolvimento de produtos e na distribuição, canais de venda. E o mercado mais recente, tem a ver com a minha carreira, é o mercado de bem-estar, wellness em inglês. O brasileiro adora estrangeirismo. Falou em inglês, fica mais caro. Fica mais caro, fica chique. Eu já trabalho com marketing. É verdade. Então, que também é um mercado que, principalmente pós-pandemia, está muito acelerado. Sim, sem dúvida. Sem dúvida. Um mercado de vários segmentos de mercado que cuidam do bem-estar das pessoas. A gente pode explicar isso um pouquinho depois. Sim. Então, o tipo de empresa que pode se beneficiar são empresas que estão nesse segmento, que tem o consumidor final, como nós, como qualquer um de nós, pessoas físicas. Sim. Prioritariamente, eu faço trabalhos para empresas B2B, mas a minha paixão, meu coração bate quando tem consumidor envolvido e que estejam com desafios de crescimento de vendas, de fortalecimento de marca, de entrada em outros mercados. Quase ninguém tem esse tipo de problema. Quase ninguém quer crescer vendas. Quase ninguém quer crescer vendas, entrar em nosso mercado. Nossa, mas é bem... Mas acho que é interessante, porque também existem muitas consultorias no mercado de reestruturação empresarial, que trabalha com finanças. Eu não sou dessa área, né? Eu brinco que eu trabalho com a empresa da porta para fora e daquilo que ela precisa fazer para se dar bem no mercado. Não trabalho dentro, processos, gestão, finanças. Entendi. Eu porta conheço, fora. mas tudo aquilo que ela precisa fazer da porta para fora é onde eu consigo ajudar melhor. Muito interessante. E, bom, já que estamos falando de marketing, agora que eu lembrei, eu estava até comentando com você que não era muito bom disso. Pessoal, não se esqueça de se inscrever no nosso canal, dá um like aqui, faz um comentário aqui na nossa gravação. E, claro, o meu livro, O Líder Transformador, Como Transformar Pessoas em Líderes, vocês vão ver uma conexão incrível que existe entre liderança e experiência do consumidor e, consequentemente, lucratividade e crescimento empresarial. O Líder Transformador, como transformar pessoas em líderes. Alexandra, conforme eu vou conversando com você, vai me passando um monte de pergunta aqui pela cabeça. E antes da gente ir para a próxima, eu me dei conta que a gente não falou um pouco mais do fato de você ter trabalhado tantos anos no Grupo Pão de Açúcar. E, portanto, nós estamos há 2 semanas do falecimento do Abílio Diniz. Eu queria saber para você como foi trabalhar no Grupo Pão de Açúcar, que recordações que você tem de lá e do Abílio, claro. Olha, só de você falar isso já me arrepiei, não dá para ver aí, mas esse assunto mexe muito comigo, até porque ele é muito recente. Eu imagino. Acho que eu vivi um Grupo Pão de Açúcar de uma era de ouro, vamos chamar assim. Sim. Eu entrei na companhia em 96, quando o Abílio começava a recuperar o grupo depois de uma quase falência. Uma trajetória e vivi 15 anos de uma trajetória muito ascendente, muito promissora, com muitas aquisições, aonde o Abílio no primeiro com a família ainda, né, com os filhos ainda no negócio, e depois totalmente profissionalizado e ele só no conselho, mas um Abílio muito atuante na organização e que definitivamente era muito importante para a cultura da empresa. Sem dúvida. Mas era uma empresa onde, acho que aqui a gente tem algumas lições, né? Ele ele é e será sempre um líder absolutamente emblemático, mas das várias coisas que ele me ensinou é que você tinha que ter sempre os melhores e, portanto, não economizar para ter o que havia de melhor, o que não significava o que era mais caro, mas assim, quem é o melhor nesse assunto, qual é a melhor ferramenta, como é que eu estudo profundamente, qual é o melhor curso, qual é o melhor profissional. Então, acho que ele nunca se contentou com algo... enfim, mais ou menos. Eu acho que é daí que vem o pensamento que você falou um pouco no começo, né? Nada não é tão bom que não possa melhorar. Com certeza. Ele não falava dessa forma, ele usava muito, sabendo que era impossível, foi lá e fez. Sim. E ele outras frases marcantes. Mas eu acho que o Grupo Pão de Açúcar, assim como outras empresas, tinha uma cultura muito forte. É uma empresa brasileira, então que entendia muito do Brasil, que gostava muito do Brasil, ainda que estivesse lá fora. E eu tive, felizmente, a oportunidade de trabalhar muito próximo a ele, já no início da minha carreira. Então, acho que isso, inclusive agora, né, com a partida dele, ele recebeu muitas homenagens, minha inclusive, mas eu acho que sempre de uma maneira muito, muito simbólica. Né? Acho que ninguém passa pelo Abílio
passa batido. Sem dúvida, é uma personalidade muito forte. Não, claro, isso sem dúvida. Então, sem dúvida nenhuma, eu acho que nada na minha carreira será, ainda que eu tenha muito por viver, tão forte quanto ter vivido esses anos no Grupo Pão de Açúcar e ter a oportunidade de ter de perto um líder como esse. Acho que se eu puder, né, falar alguma coisa para quem hoje está nas organizações, se você tiver por perto um líder inspirador, fundador ou não da empresa, pode ser um chefe, pode ser enfim, o diretor de um outro departamento, tire proveito. Sim, né? sem dúvida, assim, sem dúvida. Procure se aproximar, procure conversar, procure, enfim, receber tudo que ele tem para te dar. Porque não é sempre que isso acontece. É verdade. E às vezes a gente ou se intimida, ou tem despeito, vou chegar perto, ele não fala comigo. E aí quem está perdendo é você mesmo. E sabe que muitas vezes eu comento isso com os executivos, de que eles se orgulham de dizer que cumprimentam o faxineiro, a recepcionista e tal, mas morrem de medo de falar, às vezes, com o presidente da empresa, e principalmente com alguém com uma personalidade tão grande como era do Abílio, a pessoa se sente muito intimidada e tem muito o que aprender. Por exemplo, isso que você está falando, né, de sempre procurar pelo melhor, parece uma coisa que na minha cabeça deveria ser o corriqueiro, o óbvio, mas eu tenho observado que as empresas às vezes relutam um pouco, não sei se em função de custo, em função de outros vieses de pensamento, em escolher aquele que é o mais competente, aquele que é o melhor, não só nas posições, mas também na hora que contrata alguém, por exemplo, para fazer uma definição estratégica tão importante quanto o trabalho que você faz. E quando você falou que você ajuda as empresas a venderem mais, o que me veio justamente a pergunta que eu havia anotado aqui, que nesse momento da economia, como que você vê, né, esse segmento de consultoria em estratégia e quais as oportunidades que existem nesse segmento para profissionais que gostariam de atuar nessa área? Vamos lá. Vamos responder essa pergunta de duas formas. Como eu vejo e como acontece de verdade. Sim. Vamos lá. Vamos falar real muito aqui, boa né? divisão, muito boa falar divisão. Real. Como eu vejo. Eu acho que sempre que a gente vive momentos desafiadores, e no Brasil eles acontecem ano sim, ano também. Acho que vem desde 1500, mais ou menos. Desde mais que o Cabral chegou aqui. Desafiador desde 1500. Desde 1500, ótimo o seu ponto, mas o fato é que a gente vive um momento econômico, não a economia, né, do que sai nos indicadores na Bloomberg, mas real. A gente está vivendo uma retração em vários mercados, claro. Principalmente no consumo. Eu acho que a gente no varejo está bastante em crise. Eu tenho o número 4,8% a menos em janeiro, eu lembro. Pois é. E o varejo vivendo também, vários segmentos do varejo, uma crise. Esses são momentos, para quem é deste meio, onde a estratégia é o mais importante. É claro que você tem que sobreviver. Sim. Né? E como toda situação de sobrevivência, como a gente viveu numa pandemia, você não vai pensar no longo prazo se você não sabe se você vai comer amanhã. Então, se a empresa está numa crise, né? Aí não adianta querer construir marca, ela realmente precisa sobreviver. Mas se você tem uma posição minimamente estabelecida no mercado onde você atua, essa é uma hora de construir estratégia. Na prática, o que acontece? As pessoas priorizam o que vai dar resultado a curto prazo. Sim. Então, faz uma campanha promocional, reduz preço, tudo que aumenta a venda mês que vem. E aumenta mesmo. A pergunta é quanto tempo você resiste? Quanto tempo você aguenta? E se seu concorrente te acompanhar, você vai baixar mais? Pois é. Né? Então, eu brinco que nada é mais... Você mesmo falou, acho que agora há pouquinho, nada é mais fácil para aumentar vendas do que reduzir margem e preço. Sim. A reação tende a ser imediata. A pergunta é, e o dia seguinte? E eu aprendi, uma vez eu tive uma reunião com um executivo, vamos dar o crédito aqui, porque ele é uma pessoa incrível, eu conheço pouco, é o Tarek, ele foi presidente da Procter & Gamble muitos anos, pelo mundo. E a Procter & Gamble sempre construiu marcas muito relevantes e sempre não abriu mão de ser líder em qualquer segmento que ela estava. Estamos falando de Gillette, estamos falando de Pampers, estamos falando de Pantene. Exatamente. Estamos falando só de marca que lidera. E ele sempre disse isso, ele falou, como é que ele falava? O que segura uma marca, né, e o que garante que uma marca é forte, uma estratégia sólida, é um preço alto. Então, você ser líder em preço e não precisar baixar preço para vender é o que primeiro sustenta uma companhia sem dúvida. E o que prova que você tem uma estratégia sólida. Porque reduzir preço é fácil. É fácil, é verdade. Né? Então, isso tudo para mostrar de que no momento onde as vendas estão mais difíceis, se você, de novo, né, não está se afogando. Né? Se estiver se afogando, você cata a boia que tiver. Vale tudo. Vale tudo, mas
é um bom momento para você pensar em construir uma estratégia, estudar o mercado, entender o que está desafiador. Entendi. E completando, acho que seu outro ponto, esse é um momento também, como as empresas têm usado a desculpa de que agora tudo é muito rápido, né? Seja pelo digital, seja porque os consumidores, né? Tudo muda muito rápido, para não fazer nada que dure. Entendi. Então não precisa durar muito. Puxa vida. Não precisa comprar roupa que dure muito. É verdade, é Você verdade. compra uma porcaria chinesa, É verdade, não precisa fazer nada, né? Os posts duram pouco, os Snapchats saem do ar, tudo não dura. Então, é muito desafiador nesse contexto você falar, vamos fazer alguma coisa que sustente você ao longo do tempo. Ou um produto que tem uma qualidade de excelência que vai garantir sua sobrevivência. Então, parece até contraditório. É contraditório, né? mesmo. Contraditório, sim. Então, mas esse é o momento que eu acredito que as empresas mais precisam de estratégia. E é interessante porque é como se o mundo tivesse se tornado muito efêmero, né? Como se nada fosse durar. E eu fico pensando aqui, enquanto você falava, eu falei, puxa, eu não penso muito assim, né? Até o meu jeito de me vestir, eu penso mais na hora, se eu me vestir de forma clássica, não preciso ficar comprando roupa toda hora, que não tenho muita paciência para isso também. Terno azul marinho preto, um bom terno né? azul marinho resolve o problema. Mas também eu penso isso até quando compro um carro, quando compro alguma coisa, eu falo, não há necessidade de você ficar o tempo todo como se todas as coisas na vida fossem um post no TikTok, alguma coisa assim. E eu não tinha me tocado disso que você falou, quer dizer, a empresa também acaba baseando a estratégia em algo que é fugaz, assim, né? Muito veloz. E isso não quer dizer que as empresas não tenham que aproveitar, tirar proveito de tudo que está disponível, né? Não, se está dentro de uma estratégia, mas, sei lá, ou momentânea, ou aquilo faz uma parte da estratégia, é uma coisa. A coisa é ser só isso com a estratégia. Muito curioso esse pensamento. E nem tudo depende de influencer. E mesmo o influencer, ele pode estar em alta agora, mas você tem que pensar que pode ser que depois ele faça uma besteira por aí, por exemplo, e leva a sua marca junto. Imaginou, tá então, perdido, né? Eu particularmente venho, né, de uma escola, pensando em escola como carreira, onde a consistência garante muito mais o resultado. Sim. Né? Isso não quer dizer que, de novo, não tenho que se surfar as ondas oportunas, mas claro. Eu brinco que Coca-Cola é uma marca centenária. É verdade. E Coca-Cola vende felicidade desde que ela surgiu. Porque se ela vendesse refrigerante, ou se ela vendesse açúcar, ou se ela vendesse, enfim, até o próprio sabor, ela não teria durado. Não teria durado. Ela não teria durado, mas ela vende a mesma coisa, pelo menos na minha infância, não sei na sua, era Coca-Cola e um sorriso. Exatamente. Se você pegar a última campanha de Natal, é um Papai Noel lindo, passando por uma cidade toda encantada. Ela vende felicidade há 100 anos. Há 100 anos, Por que será que uma das marcas mais renomadas do mundo vende a mesma coisa há 100 anos? E é engraçado porque eu uso muito a Coca-Cola para dizer para as pessoas, a respeito de marketing pessoal, inclusive, dizendo assim, olha, se a Coca-Cola tem que fazer marketing todo dia, imagine você. Então, assim, alguém aqui não sabe o que é Coca-Cola e para que serve, e a propaganda dela é assim, né? Nos pontos de venda, beba Coca-Cola. Beba Coca-Cola. Não brinca, é sério. Quer dizer, então, Exatamente. assim, se até Coca-Cola faz isso, imagine nós, né? Que temos que nos mantermos no mercado. Eu queria saber, você imaginava no começo da sua carreira, Alexandre, que você ia ser líder de pessoas? Isso estava no seu plano? Você tinha isso como perspectiva? Acho que a resposta clara é que não. Até porque eu queria fazer propaganda. Ninguém me falou que era para liderar pessoas. Né? Duas coisas, né? Precisa liderar pessoas e tem que entender de números. Né? Muita gente vai para a área de propaganda achando que não tem que entender de números. Ele confunde propaganda com criatividade, aquela coisa toda. Todo mundo acha que você vai ser o diretor de arte, o redator, e não. Você tem que entender bem de números, saber o que é lucro, saber o que é planilha, saber o que é margem, principalmente esses pontos. Aliás, marketing é sobre isso. Mas eu acho que eu não pensava nisso. É claro que à medida que você entra numa organização grande, né, como um grupo Pão de Açúcar, isso se torna nítido e você entra numa posição onde você não tem equipe, mas a sua próxima posição você já terá. Então, exatamente. Você começa a perceber que isso vai acontecer, mas eu, pelo menos, não estava preparada. Né? E, consequentemente, fiz muita besteira no começo da minha carreira, liderando pessoas. Fiz coisas boas também, mas fiz muita besteira. E eu acho que se o desafio já era grande há 25 anos atrás, agora é muito maior. Né? Porque eu acho que, de novo, essa coisa dinâmica, a resiliência é muito menor, as exigências são muito maiores, os jovens
estão muito menos pacientes. Eu vi uma reportagem da Bloomberg, que provavelmente vou gerar algum texto sobre isso, falando das dificuldades com a geração Z, desde comportamentais, falta de propósito, não tem etiqueta, não sabe se vestir, não sabe se comportar. E eu olho isso e falo, como é que a gente vai liderar essas pessoas? Vai ser um desafio e tanto. Eu confesso que eu vivo isso em casa como mãe de duas adolescentes, assim, eu não sei como lidar, né, em vários aspectos, e daqui a 5 anos elas estão no mercado de trabalho. Será que daqui a 5 anos elas vão estar tão diferentes do que elas estão hoje? Sabe que eu tenho uma visão um tanto distorcida disso, porque em geral, quando eu faço meus trabalhos de coach ou de mentoria, eu treino herdeiros. E, em geral, já são pessoas que têm uma formação diferenciada e se estão fazendo mentoria ou coaching, é porque realmente eles já querem assumir uma responsabilidade, alguma coisa assim. São pessoas novas, eu fico impressionado com a seriedade deles, olha só, com o profissionalismo. Então, eu tenho uma visão distorcida, realmente, quando me falam isso. Você treina adolescentes? Também posso mandar? Não, ainda não. Eu posso fazer uma experiência, se você quiser, mas considere como uma experiência, não considere como sendo o meu foco. Mas, de qualquer forma, mesmo você não tendo a ideia de que você ia ser líder, você se transformou em líder. Como é que você pensa a liderança? Você tem algum líder de referência? Como que é a liderança para você? Bom, eu já falei do Abílio, né? Então não vou repetir, porque eu acho que a liderança é mais referência do que ele, eu não vou encontrar. Sim, é verdade. Mas eu acho que ao longo da minha trajetória, e mesmo como consultora, né? Eu acho que líder não precisa ser necessariamente aquela figura que lidera a empresa, mas alguém que inspira. Verdade. Né? Alguém aonde você se espelha, seja ele mais distante, como é para mim, sei lá, uma Michelle Obama, por exemplo, é alguém que eu olho, que eu falo, uau, essa mulher é incrível, ou mesmo uma Madonna. Ela não necessariamente é uma líder no que a gente chama aqui como executiva, mas provavelmente ela lidera um exército. Né? E liderou exércitos por trás dela para poder ser quem ela se tornou. Então, eu me inspiro neste tipo de liderança também, em pessoas que têm carreiras brilhantes na sua área de atuação. Eu acho que eu fui sempre uma líder muito exigente, e acho que isso, né, na medida certa é muito bom, porque desenvolve muitas pessoas. Na medida errada, traz alguns efeitos colaterais. Claro. Acho que isso eu demorei para perceber a medida, né? Até onde você podia torcer o parafuso para ele não espanar. Não espanar, né? E eu acho que às vezes eu pisei na bola, eu confesso aqui. Mas, por outro lado, quando eu olho para trás, e hoje, graças a Deus, eu posso dizer que amiga de, se não todos, de muitas pessoas que eu liderei. E eu olho para trás e falo, era um bom caminho. Foi legal. Estão brilhando naquilo que escolheram, estão brilhando naquilo que mudaram. Alguns seguindo o caminho, outros mudaram de caminho. Mas eu percebo que você fala, bom, faz sentido você exigir, você cobrar, você procurar o melhor, você dar excelência. Claro. Eu ainda não conheço outro método, assim, eu não aprendi de outro jeito. Nossa, assim, eu acho muito interessante quando a Alexandra responde as minhas perguntas, porque ela vai com uma profundidade que dá vontade de a gente ficar falando por muitos tópicos. Eu falo muito, perdoa. Não, mas eu acho sensacional, porque de coisas relevantes que você estava mencionando aqui, né? Eu percebo que você, ao ser exigente, existe um tema que a gente fala muito, que a gente sempre tem que tomar muito cuidado com as nossas qualidades. Porque se você não souber os limites da sua qualidade, depois de um certo limite, ela começa a produzir resultados que você não deseja. Então, ser exigente, eu também recomendo que seja a melhor forma de você ser como líder, porque isso vai ajudar muito as pessoas a se desenvolverem. Entretanto, se você passar de um certo limite, você começa a espanar as pessoas vão falar, pô, o cara é perfeccionismo, então aí a coisa... Tá pegando no meu pé, e tudo mais. Né? Mas, ao mesmo tempo, também eu percebo que você tem uma preocupação do futuro das pessoas que você liderou, que elas estão bem e tudo mais. Engraçado que eu tinha essa preocupação também, a minha preocupação era muito engraçada, porque como eu trabalhava numa empresa nacional, eu ficava preocupado dos meus funcionários irem para uma IBM, numa HP, e o pessoal questionar quem era o chefe deles, porque eles estavam mal, sabe, eles não sabiam trabalhar. Queriam ir embora. Eu falei, não, você tem que... Aqui no meu departamento você está na IBM, entende? Então eu achava muito engraçado que as pessoas não entendiam muito isso, mas de fato, olha o que aconteceu. Muitos dos profissionais que trabalharam comigo hoje são gerentes, diretores de empresa, então eu fico contente de saber isso. Super contente. Então, e muitos hoje, eu acho que esse é um ponto importante, um ponto que a gente não abordou aqui, mas eu gostaria de comentar. Vamos lá. Que é uma outra competência
que hoje se fala, e talvez você trabalhe nos seus programas, né, de coach, de mentoria com quem contrata você, mas que é o tal do networking, que é o tal da relação. Né? Eu sempre acho que isso é uma coisa importante, eu sempre zelei por isso, ainda que eu não soubesse como chamava. Sim. Né? Porque eu sou comunicativa, eu, enfim, gosto genuinamente de trocar com as pessoas. Sim. E eu acho que... E preservar as relações. Sim. Claro, aquelas que fazem sentido pra gente. Claro. Mas preservar as relações, com quem que for, com quem fosse, com equipe, com líder, enfim, pares, colegas. Então, de uma certa forma, eu acho que isso garante também você ser um líder respeitado. Sim. Porque você realmente precisa buscar essas pessoas em outro momento da vida. E o que é interessante, né? Eu mudei do lado da mesa. Eu era cliente, né, no Grupo Pão de Açúcar, e hoje sou prestadora de serviço. E presto serviço para muitas pessoas que eram meus pares ou foram da minha equipe. Exato. E eu preciso pedir, muitas vezes. Pedir indicação, pedir referência. Sim, claro. Preciso me vender, preciso apresentar, olha, faço isso, faço aquilo. Como teria sido se essas relações não fossem preservadas? Eu não estava lá com 25 anos falando, eu vou bater um papo com esse cara agora, porque daqui a 20 anos eu vou ligar para ele. Exato. Não tinha a menor condição de fazer isso. É claro que eu acho que tem pessoas que são mais estruturadas para fazer isso, pensam mais, até estrategicamente nesse sentido. Para mim, não era assim. Mas hoje, graças a Deus, se a consultoria tem sucesso, por conta das relações que foram construídas. Olha, Alexandre, assim, eu não tenho palavras para dizer o quão importante é esse assunto. Eu pretendo trazer uma ex-executiva que hoje ela empreende também, e ela é especialista em network, ela já deu palestra sobre esse assunto, porque assim, é o calcanhar de Aquiles da maioria dos executivos e empreendedores que eu treino, porque eles não conseguem sair do seu dia a dia, e eles não conseguem entender ou não conseguem colocar o networking como sendo uma parte integrante da sua carreira, da sua agenda. E com isso, eles acabam tendo um comportamento que é mal visto no mercado, que é assim, a pessoa nunca liga para você, você nem mal se lembra dela, ela liga assim, olha, estou precisando de emprego, ou me apresenta em tal lugar, você fala, poxa, mas aí você vai olhar, a última vez que ela mandou uma mensagem para você no WhatsApp foi 3 anos, 5 anos, você nunca respondeu mensagem sua. Então é terrível, né, de você imaginar isso. Mas realmente o que acontece? Uma vez que você tem relacionamento com a pessoa, você precisa regar. Aquilo ali tem que estar sempre vivo, porque senão qualquer outra relação. Qualquer outra relação, porque senão você chega uma hora que você precisa um contato, ou às vezes apenas um cafezinho, né? Às vezes precisa só tomar um café, trocar ideias, e você não tem para quem ligar, é muito difícil. E quanto para a gente que trabalha assim fora das empresas, a gente tem isso muito naturalmente. Mas os executivos, eu tenho sempre que empurrar, incentivar e dizer, olha, faz pelo menos um post no LinkedIn para ser lembrado, alguma coisa nesse sentido. E impressionante. Acho que, só para não perder esse gancho que você trouxe, você depois, né, vai explorar numa outra entrevista, por tudo que eu ouço e leio a respeito, para as mulheres é ainda mais difícil. É mesmo? As mulheres se relacionam muito, mas de maneira mais pessoal. Sim. Né? E não tanto profissionalmente. Os homens têm uma prática mais, sei lá, fluida para as questões, para as relações profissionais, e também vão direto ao ponto. Sim. A gente precisa de contexto, e aproveita e fala da indicação do manicure. Exatamente, por aí. Uma agenda black. Tem que ser tudo por ali. Até para isso é importante. É importantíssimo. E eu incentivo muito realmente as pessoas a colocarem na agenda um tempo para network, porque senão fica muito difícil de você desenvolver a sua carreira, porque você nunca tem alternativa, você não tem com quem falar, você não tem quem consultar, quem pedir uma dica. E por falar em propaganda, então fica o meu convite aqui para você se inscrever no nosso canal, deixar um like, fazer um comentário, compartilhar esse nosso podcast. E aliás, sabia que eu tenho um livro que se chama Conversa de Elevador? Eu acho que uma vez eu vi no seu LinkedIn. Uma fórmula de sucesso para a sua carreira, e ele fala, entre outras coisas, sobre marketing pessoal e networking, sem dúvida, é um tema muito importante. Então, além do líder transformador, como transformar pessoas em líderes, você pode comprar também o meu livro, Conversa de Elevador, uma fórmula de sucesso para a sua carreira. Aliás, foi engraçado que quando eu estava escrevendo um livro,
e o editor sugeriu Conversa de Elevador, eu falei, esse livro é de 2007, eu falei, impossível, já deve ter um monte de livros chamado Conversa de Elevador. E por incrível que pareça, não tinha. Para você só ver... Elevator Pitch. Elevator Pitch, em 2007, quando eu vi, tinha 7 livros assim com esse nome. Mas Conversa de Elevador, em português, só tinha o meu. Hoje eu não sei se já lançaram outros, mas para você ver... Para você ver, né, o quanto que é um tema que as pessoas realmente desconhecem. O próprio termo, assim, elevator pitch, assim, as pessoas não sabem o que é, para que serve e tudo mais. Bom, e me diz uma coisa, você é especialista em varejo, consumo e bem-estar. E fica uma dúvida aqui para muita gente. O que é o setor de bem-estar? Vamos lá. Esse mercado ele não é tão claro, né, como você mesmo falou, para as pessoas. Sim. Primeiro porque aqui no Brasil ele não existe nenhum instituto, nenhuma entidade Sim. que reúna várias empresas daquele setor para dar o nome de bem-estar. Nos Estados Unidos e na Europa isso existe, então, que é o mercado de wellness, principalmente o mercado americano, que é um mercado, vamos chamar, mais organizado, que cuida de negócios ligados à alimentação saudável, à prática esportiva, a sono, questões ligadas ao sono, questões ligadas à saúde mental. Então, ele envolve vários segmentos de mercado, que para nós aqui são de mercados diferentes, em tudo aquilo que pode fazer bem para o bem-estar do indivíduo. Entendi. Então, e isso analisado de maneira integrada, assim como hoje, né, se fala da medicina integrativa, olhando vários aspectos da medicina, quando você analisa um mercado e você desenvolve um mercado de maneira integrada, você primeiro percebe uma tendência de determinados perfis de pessoas inclinadas, por exemplo, a comer saudável. Ela também é preocupada em meditar, ela também é mais preocupada com atividade física. Consequentemente, ao identificar uma coisa alavanca a outra, um negócio alavanca o outro, e aí você consegue fazer de negócios menores, o que é uma outra palavra que hoje está na moda, um ecossistema de negócios sim, claro, que cuidam desse consumidor de maneira mais integral. Sim. Então, baseado nesse... No Brasil não tem nada parecido que eu possa fazer referência em termos de literatura, mas o Global Wellness Institute, para quem se interessa, tem relatórios anuais que difundem práticas e é um mercado muito crescente. Né? Quando você me achou, eu não lembro como foi que você me encontrou, mas você era mentora em wellness para empresas que trabalhavam na área. Foi isso? Foi isso. Na verdade, eu acho que eu recebi uma indicação sua num grupo de marketing, na tribo de marketing. Não diga. Acho que foi isso, porque... Na pandemia, como todo mundo fez alguma coisa diferente na pandemia... Foi na época da pandemia, é verdade. Logo que começou a pandemia, eu já tinha na minha carreira trabalhado com vários negócios, tanto na consultoria quanto com a marca Taek no Grupo Pão de Açúcar. Então, com vários negócios que hoje fazem parte do bem-estar. E eu queria fazer alguma coisa diferente, o mercado de consultoria deu uma desacelerada, e aí eu criei um perfil no Instagram que existe até hoje, está bem desativado, mas existe, é verdade, chamado Ale Jacob Wellness Market. Sim. Eu comecei a ser procurada por muitos pequenos negócios, e quando eu falo pequenos mesmo, quase microempresas, me pedindo ajuda de marketing, de estratégia. Então, enfim, dona de escola de meditação, marca de óleos essenciais, pequenininha. Uma mentoria para esses negócios. E aí eu não tinha, na verdade, eu não tinha o meu plano de marketing desenhado para isso, porque eu trabalhava com empresas grandes. Sim. E quando elas começaram a me procurar, os meus produtos eram caros para esse tamanho de empresa. Sim, é verdade. E aí eu comecei a precisar criar, e fui falando com um, fui falando com outro, e me falaram, por que você não dá mentorias? Entendi. E aí, além de pesquisar no Google, eu tive mentores na empresa, eu falei, bom, mas eu preciso aprender a ser mentora. E foi aí que eu cheguei no seu nome. Chegou em mim, entendi. Foi aí que eu cheguei no seu nome. E é interessante porque a Lê, ela me procurou para que eu desse um curso de mentoria, como fazer para ela ser mentora. E ela conseguiu... Quantas pessoas fizeram? 12? Nem lembro. Umas 12 pessoas. Eu vendi ele. Eu falei assim, Bruno, eu nem vendo esse negócio aqui, mas ela
ela fez eu montar o curso que eu faço é dentro das empresas, para ensinar os gerentes, executivos a serem mentores. E a gente acabou fazendo o primeiro curso aberto ao público e depois não tive mais tempo para isso. Pois é, dá muito trabalho, né? Eu falei, não, olha, final dá muito trabalho. Não é para mim, eu estou mais dentro das empresas, então quem sabe um dia a gente faz com os nossa audiência aqui no podcast, quem sabe. Pois é, então eu fiz as mentorias em grupo e acabou que hoje eu faço ainda. Ah, você faz ainda? Mas individual. Ah, individual. Individual, porque aí que tá, né? O desafio da venda, de montar o grupo, de divulgar nas redes sociais, essa parte é um tempo grande. Não é a minha principal competência, então hoje, quando me procuram, eu tenho um programa individual. Um programa individual. Assim como você faz com seus coaches. Com as empresas, isso. Agora a gente tem um tema que provavelmente a gente vai levar para a conversa controversa. Se você não sabe o que é a conversa controversa, é uma sessão nossa que é reservada apenas para os assinantes do canal Executivo, link aqui embaixo, onde a gente vai falar sobre temas que nós temos uma posição que ou é polêmica ou então a plataforma nem permite que a gente converse a respeito. Mas aqui a gente vai falar sobre o seguinte: você já foi executiva e, claro, atende muitas empresas e, portanto, vê a carreira de muitos executivos. Quais são as principais tendências que você vê, que você observa nas carreiras executivas? Olha, vamos lá. Primeiro, eu acho que essa acho que é controversa, porque, de fato, é um tema delicado, porque eu acho que um dos grandes desafios, principalmente para fases mais de ascensão, né, o tal C-level, acho que as empresas têm um desafio de reter profissionais. Porque eu acho que o crescimento do empreendedorismo no Brasil e falar sobre empreendedorismo, faculdade de empreendedorismo existe agora, né? A Link, faz com que cada vez mais as pessoas busquem autonomia, liberdade, características da geração Z, como você falava agora há pouco, e, consequentemente, não estarem presas a uma empresa, a regras, a protocolos, a limites, né? As pessoas querem liberdade. E isso, para mim, é um grande desafio. Como é que você faz com que as empresas consigam usar essas características, mas para dentro da organização? Então, uma das tendências que eu vejo, eu acho até que é mais uma necessidade do mundo corporativo do que talvez uma tendência. É o tal do intraempreendedorismo, né? Você conseguir fazer com que as pessoas façam coisas novas, diferentes, ousadas dentro da organização e, consequentemente, queiram estar lá. Porque, por outro lado, as organizações têm recurso financeiro, tem tecnologia, estrutura. É muito legal fazer, né? Como eu falava do Pão de Açúcar, é incrível você colocar de pé projetos inovadores dentro de uma organização. Vai fazer sozinho, como a gente faz hoje, que você tem dinheiro para fazer uma coisa e não tem para outra. É verdade. Uma organização não é assim. Mas muitas organizações ainda não perceberam que talvez esse seja um caminho sem volta. Né? Ou você dá espaço, claro, com regras, limites, né? Senão vira anarquia. Claro. A anarquia é verdade, não constrói. Mas eu acho que esse é um ponto que eu vejo como bastante importante, até para reter executivos de alto nível que começam a não querer ficar preso em muita politicagem. Né? Querer realizar coisas bacanas, mas ele tem que estar preocupado com o chefe, com o conselho. É muito legal, sou super a favor de governança corporativa, é claro que é fundamental, mas, por outro lado, a gente precisa tomar cuidado com o gesso que se coloca, né? Para não imobilizar os executivos, para não deixá-los, usar um termo mais forte, já que é controverso, acéfalos. Exatamente. Né? Assim, falar, não posso pensar, não posso sair, porque, como a gente conversava aqui com a câmera desligada, hoje tudo é polêmico, hoje tudo é proibido, hoje tudo pode pegar mal, e que bom que as pessoas têm consciência para não fazer besteira, mas, por outro lado, isso é extremamente limitador para áreas como marketing, como criação, como propaganda. Então, é muito desafiador. É muito desafiador. Eu acho que, justamente, fazendo uma analogia com aquilo que nós conversamos sobre você saber limitar as suas qualidades, também, eu acho que todos esses assuntos são importantes, mas dentro de um certo limite. Passou daquele limite, ele cerceia tanto o executivo, que ninguém mais quer ser executivo, ninguém mais quer ser gerente, diretor, porque fala, olha, isso aí eu não vou ter autonomia para nada. Então, é muito, muito constrangedor. E para quem está de fora, né, Alexandre, a gente percebe muito isso. Porque até para contratar um trabalho como o nosso, às vezes você vê que a pessoa não tem autonomia para fazer o trabalho. Mas a gente tem mais coisa para falar sobre esse assunto, a gente vai deixar para a conversa controversa. Fica o convite, o link está aqui embaixo. E a minha curiosidade é grande nesse assunto agora. Você era executiva
e resolveu empreender. E eu imagino que muitos executivos que nos ouvem agora pensam nisso. Puxa, eu tenho minha carreira, tá tudo bem, estou ganhando dinheiro, mas e se eu empreendesse, como seria? Como é que foi você sair da carreira executiva para empreender? Vamos lá. Primeira coisa que aconteceu, e ninguém me contou, é que eu nunca mais tive bônus. Esse é um ponto bem importante para você que está aí pensando em empreender e está numa posição executiva. Faz tempo que eu não vejo um bônus mesmo, é verdade. Pois é, bônus é uma coisa que eu nunca ouvi falar, a não ser no joguinho, exatamente. Videogame. Mais um detalhe importante. Quando você sai de férias e você empreende, o dinheiro sai de férias junto com você, junto viu? Com não você, vem um terço a mais, um terço não tem a mais, isso. todas essas coisas, assistência médica paga, também, carro. exatamente, não então, tem nada disso. Essa é a primeira parte. Quando você tem... E aí não adianta também, tô brincando aqui, mas ao mesmo tempo falando sério, porque a decisão de empreender, eu acho que é um pouco como ter filho, é um pouco como casar, com decisões importantes que você toma na vida, claro. Que se você pensar bem, você não toma. Ela tem muitas perdas, mas é verdade. Eu tenho uma frase que eu digo assim, olha, nenhum negócio no começo faz sentido. A ideia que as pessoas têm, mesmo a gente falando aqui sobre estratégia, plano e tudo mais, olha, um negócio no começo não faz o menor sentido. Sem dúvida. Então, eu acho que essas decisões importantes da vida, como todas as outras que eu comparei, se você pensar em tudo, você não toma, porque sempre vai ter o lado negativo, risco, difícil, passar a noite sem dormir, ou se preocupar com o boleto, ou qualquer coisa assim. Então, eu acho que esse é o primeiro ponto. Eu acho que empreender, e aí também acho que é importante separar, empreender num segmento de serviços como o nosso, onde o principal capital empregado é o conhecimento, é a experiência. Claro que você também precisa investir, mas é diferente de montar uma fábrica. O capital financeiro é menos intensivo, como a gente chama. Então, eu diria que tem menos risco envolvido. Por outro lado, precisa ter acumulado esse capital, vamos chamar aqui de capital intelectual, como a gente fez, senão você não consegue realizar. Então, teve muito investimento anterior e muita resiliência e muito sapo engolido, vamos chamar assim, para você conseguir empreender nesse setor. Uma outra coisa importante é que você vai aprender que você precisa vender. Eu vendia produtos, não precisava me vender. Sim, é bem diferente. Eu brinco que eu acordava e dormia, tinha trabalho para mim pro resto da vida. Num grupo de varejo como Pão de Açúcar, eu nunca ia embora com o trabalho terminado. Ele era infinito. Infinito. Empreendendo, e principalmente em serviço, se você não gerar sua própria receita, ela não vai existir. Exato. Então, acho que essa é uma outra questão bastante importante, que é você, principalmente para empreender no setor de serviços, você tem que gerar demanda, tanto quanto você tem que gerar demanda de produto. Exatamente. E principalmente nessa parte intangível, coach, como o Silvio faz, mentoria, consultoria, que são coisas abstratas para muita gente, você tem que estar o tempo todo explicando, porque não é óbvio para as pessoas. É um processo de evangelização. Então, esse eu acho que são os trade-offs, vamos chamar assim, para você ter. Por outro lado, é fato que você tem mais liberdade, é fato que você administra mais a sua própria vida. Se você está num momento, quero acelerar, quero colocar mais gás, quero colocar mais dinheiro, me divulgar. Sim. É possível. Se você está num momento, filho pequeno, por exemplo, ou quero fazer uma viagem, se você conseguir acumular receita e passar um período. Então, por outro lado, é fascinante, você precisa se desafiar o tempo inteiro. Você precisa não se acomodar. E acho que esse é um dos desafios do empreendedor, porque à medida que ele vai se estabelecendo, é mais, na minha opinião, é mais fácil se acomodar com certeza, do que alguém que está o tempo todo te cobrando. Você não tem tanta cobrança. O empreendedor, ou ele cobra a si mesmo, ninguém vai... ou ele não tem cobrança. Diferente exatamente. de um chefe, de uma equipe, que fica o tempo todo, que mais? E agora? Exatamente então, isso. O empreendedor precisa ser seu próprio gestor. Exatamente. Não tem como você ser diferente, e eu penso exatamente isso. Quer dizer, a gente falava um pouco sobre a questão dos mercados, das empresas quererem produtos em mercados fugazes e tudo mais, e para o empreendedor, principalmente quando ele está começando, ou mesmo depois de algum tempo, você tem que observar exatamente essa dinâmica do mercado, que entra e sai novos produtos, novas ideias e tudo mais, que as pessoas te perguntam sobre coisas que às vezes você sabe que surgiu há muito pouco tempo, que não é uma coisa que
que é tão relevante, mas como todo mundo está falando, você tem que começar a falar também. E não é assim, a gente precisa estudar com mais profundidade, existem impactos, existe uma série de questões. Mas, assim, para quem gosta de liberdade, realmente recomendo. Às vezes eu fico um pouco surpreso quando eu vejo que esse ano, olha só, eu nem percebi, eu fiz 30 anos de empreendedorismo, né? Porque eu fundei a empresa em 1994. Eu tô há 15. Entendi. Eu falo assim, pô, engraçado, 30 anos. Se eu disser que passa rápido, eu estou mentindo, mas levando em conta a quantidade de empresas que eu vi nascer e morrer nesse período, eu falo, 30 anos no mercado, acho que é um bom número. Um bom marco. Ainda mais que eu comecei na área de TI, depois mudei para essa área de treinamento de líderes empresariais. Mas eu queria puxar um gancho agora que você falou que você está há 30 anos empreendendo e eu falei, eu estou há 15, sim. né? E fui executiva por quase 15. Sim, então sim. temos aqui uns marcos parecidos. Sim, sim. E neste momento é interessante, porque eu tenho pensado se eu vou ficar os próximos 15 neste formato. Porque, por outro lado, eu acho que o empreendedor ele é muito solitário. Né? Eu acho que tem uma coisa mais sozinho. Você toma decisões mais sozinho. É verdade. Ainda que eu trabalhe com gente o tempo inteiro, tenha equipes, tenha parceiros e tenha clientes, a maior parte das decisões do meu negócio eu tomo sozinha. Sim, sim, sim. A maior parte das trocas que eu quero fazer, eu necessariamente preciso praticar o networking de maneira estruturada. Então tem que ligar, marcar, organizar. É diferente de quando você está numa empresa que você vai ali pegar um café e talvez você volte com a ideia que você foi sem, ou com uma solução para o seu problema. É verdade. Né? A coisa flui muito mais. Então, e acho que tem um outro ponto importante também. Quando você vai empreender, você descobre que se você também não tiver disciplina para continuar aprendendo, também não vai. Você para de aprender. Exatamente, total. Numa organização, às vezes você não dá conta de tanto treinamento, tanto coach, mentoria, curso, formação, viagens. Você tem uma fonte de aprendizado contínua. Grande. Na sua própria empresa, além de você fazer conta, né? Será que eu posso pagar? Será que eu não posso? E, de novo, se eu não trabalho, se eu vou fazer um curso, eu não ganho. Eu gasto e não ganho. Né? Então, eu começo a sentir falta das coisas maravilhosas que o lado executivo tem. Das inovações que são possíveis. Então, hoje, eu confesso que eu estou meio dividida. Eu imagino. Dividida. Eu acho que, assim, a gente tem sempre que chegar em um certo patamar para poder ter alternativas. Sem dúvida. A partir do momento que você tem alternativas, você consegue responder melhor a essas questões, porque o que eu percebo, a gente até falava sobre isso no nosso café, chega uma hora que realmente você fica pensando, puxa, o que mais que eu posso fazer de diferente, alguma coisa que possa dar uma outra dinâmica, porque você percebe assim a passagem dos anos e você fala assim, poxa, os anos são muito parecidos com algumas coisas, tudo bem, é difícil falar isso no Brasil porque a gente está sempre com tantas crises, tantos problemas e tudo mais. Mas o fato é que às vezes você quer alguma coisa diferente e você não sabe muito bem o que é. Então você tem que ter uma busca meio permanente com relação a isso. Alexandre, como é que a tecnologia está transformando a estratégia e o marketing das empresas? Olha, na verdade eu acho que o marketing das empresas e o tal do marketing digital que a gente falava no começo mudou completamente o marketing, né? Não os conceitos, como eu falava, de definição de preço, produto, canal de venda, mas como a comunicação se transformou completamente e tudo tem dado, né? Tudo agora, né? A gente é rastreado sobre qualquer aspecto. Eu brincava outro dia com uma colega de faculdade minha que estudou que hoje em dia é mais fácil você ser um diretor de marketing se você fez engenharia do que se você fez marketing. Concordo, é verdade. Se você veio do mercado financeiro, como você falava, é porque tudo é tão analítico. Sim, é muito número. Né? Muito número. Então, existe um outro conceito das tais Martechs, que são N ferramentas para você conseguir gerir as redes sociais, adequar a comunicação, para você fazer, enfim, campanhas customizadas, CRM, enfim, podia ficar aqui numa sopa de letrinhas, das quais, inclusive, eu não domino, não é um tema que eu domine, né? Mas a tecnologia e principalmente esse mundo social, marketing é uma ciência humana, ele não é uma ciência exata. É verdade. E se a gente fala desse aspecto, apesar de ser tudo digital e numérico, é um aspecto social, a transformação é inteira. Então, na maneira como a gente consome, a maneira como a gente compra,
a maneira como a gente vende, a maneira como a gente comunica. Tudo se transformou nesses meus quase 30 anos de carreira. E nos últimos anos ainda de maneira mais intensa, né? Pois é, de maneira muito intensa. Então, quando eu entrei no Grupo Pão de Açúcar, e eu não tenho nenhuma vergonha de falar isso, quase da idade dos neandertais, a gente, ainda muito supermercado faz isso ainda hoje, mas a única maneira de você comunicar uma oferta era imprimir um folheto e pegar um moleque que precisava de uma grana extra e deixar ele correr para distribuir porta a porta. Né? Hoje é quase uma loucura pensar nesse caminho, sendo que com um disparo de WhatsApp ou um e-mail marketing você faz em 30 segundos a mesma coisa. Parece meio papo, né, de avó contando para o neto no meu tempo. Né? No meu tempo. Eu ainda não sou avó, pretendo ser, mas tudo ao seu tempo. É uma transformação muito grande para fazer exatamente a mesma coisa. Então, eu acho que o profissional de marketing que está se formando agora, ele quase não consegue entender o que acontecia. Por isso que eu perguntei para você. Por outro lado, para mim, que sou dessa geração, eu estou desatualizada o tempo inteiro. Então, acho que esse é um ponto crucial. Né? A tecnologia, como em outras áreas, em tantos outros mercados, transformou completamente o marketing. E provavelmente, acho que até mais do que a palavra tecnologia, acho que a palavra internet transformou. Especificamente, transformou de maneira brutal o consumo de maneira geral. Né? E há tanta coisa acontecendo simultaneamente, porque quando a gente fala assim de internet, Web3, blockchain, e agora inteligência artificial, e tudo isso converge, né, para algo que a gente não sabe muito bem o que é, porque também a entrega também não está tão... como é que fala? Acabada como a hype fala nas mídias sociais. Então, assim, realmente é curioso a gente observar isso, que a gente sabe que a tecnologia vai transformar muito as empresas e os mercados, mas ninguém está muito seguro de para onde, qual direção, exatamente quais são os cuidados que você tem que ter. Né? Eu acho até que vale aqui um exemplo, as anedotas às vezes divertem, né? Quem está assistindo. Eu sempre gastei bastante tempo do que eu faço como consultora, como eu falei logo no comecinho, estruturando aquilo que eu vou oferecer, a oferta, né, para o meu cliente. Por exemplo, se ele quer fazer um planejamento estratégico. Então, quais são os passos, quais são as etapas, o que a gente vai fazer aqui. Deve ter uns 15 dias que eu perguntei para o chat GPT como fazer um planejamento estratégico. Em absolutamente 0,2 segundos, aquilo que eu gastei, talvez uns 2 anos dos meus 12 de consultora, dos meus 15 de consultora, estruturando, consultando livros, ele contou para mim. Aí eu falei, puxa, ainda me veio aquele raciocínio que muita gente tem, né? Mas será que minha carreira vai acabar? E depois que eu vi, eu falei, bom, economizar tempo eu não tenho dúvida. Ele economiza muito tempo. Agora, fazer aquilo que ele estruturadamente me contou... Esse é o problema. É que está a dificuldade, é onde está a ciência da história. Assim. Então eu cheguei à conclusão que não vai acabar não. Mas que demora bem menos tempo para apresentar uma proposta, sim. Eu já falei isso aqui algumas vezes, eu considero que a inteligência artificial, para estruturar o conhecimento e entregar ele formatado de uma maneira coerente, correta, eu acho ótimo, mas como conteúdo, somente se você tem muito conhecimento do lado de cá, você vai poder avaliar se está certo. Crítico se aquilo está adequado. Ou não, porque assim, às vezes ele está falando uma coisa que para você que não conhece, parece algo muito sofisticado, mas para quem está na área, fala, pô, isso aqui ele falou, óbvio, né? E na verdade, você de repente está achando que você está abafando. Uma pergunta interessante que surgiu para você, Alexandra, quando eu estava formulando, é exatamente essa, que diz o seguinte, que quais são as questões estratégicas mais importantes que os executivos ignoram na hora de tomar decisões para a sua empresa e, quem sabe, também até para a sua carreira? Eu acho que muitas empresas acho que ignoram, é uma palavra forte, não sei se vai para o controverso, mas ignoram, mas ignoram a concorrência. Ignoram a concorrência? E ignoram no sentido de não aprender com os concorrentes. Claro que qualquer um fala de bate-pronto, né? McDonald's concorre com Burger King, para falar aqui do óbvio. Mas eu acho que uma das estratégias mais interessantes é você aprender com os seus concorrentes. Porque lembrando, eles estão disputando o mesmo dinheirinho no mesmo momento, bolso, do mesmo bolso que você. E acho que uma outra coisa que é muito interessante, que isso acho que quem me ensinou
foi a minha carreira de consultora fazer isso. Sim. Eu aprendi com as grandes consultorias que, graças a Deus, eu tive a oportunidade de contratar. Sim. É o que se chama de benchmarks ou de boas práticas, claro, boas que é você ir aprender em outros mercados similares, as soluções que foram dadas para problemas parecidos em outros contextos. Entendi. Então, ontem ainda eu falava para um cliente como ele poderia se inspirar num determinado mercado para poder solucionar o outro. Eu não vejo isso como uma prática. É verdade, uma das razões, inclusive, que contratam consultorias. É verdade, né? é verdade. Mas é quase como se assim, agora nós vamos analisar a concorrência. Agora nós vamos estudar. Não, isso deveria ser uma rotina. Deveria ser permanente. Né? Porque o mercado é dinâmico. Exatamente. O concorrente que não estava ontem... Né? Eu brinco, acho que eu vou citar um exemplo que está muito falado, está em tudo quanto é capa de revista de negócios. Em que momento, talvez, as empresas de cosméticos estavam preocupadas com a CIMED, que é uma empresa de medicamentos? Sim. Sendo que ela lançou recentemente o brilho labial de maior venda no Brasil no último ano. Ela entrou no mercado de beleza sem que ninguém notasse. Sem ninguém notasse, Né? Num sucesso fenomenal. Ela está no mercado de beleza ou de medicamentos? Sim. Ela concorre com quem? Né? Ela concorre com as grandes farmacêuticas ou ela acabou de virar concorrente do Boticário? Imagino que você esteja acompanhando todo o ecossistema afetado pelo Ozempic. Sem dúvida. Fala, gente, quer dizer, um remédio que afeta a academia, a venda de bebidas, venda de comida, varejo, tudo. Você fala, cara, isso aí é algo que todo mundo tem que estar muito alerta. Sem porque às vezes um negócio que está totalmente fora, quer dizer, quando que você ia falar que um remédio estaria causando um problema... Originário para diabetes, né? Que foi desenvolvido para tratar uma patologia. Exatamente, está afetando mercados importantes. Eu acho inclusive wellness, né? Inclusive de wellness. Para o bem e para o mal. Exatamente. Né? E o que eu acho interessante? Eu acho que se a gente trouxe aqui, para mim, o que é, voltando à tua primeira pergunta, a essência do marketing. É por isso que eu falo, não, eu não faço post, não, eu não faço marketing digital. Sim. Isso que a gente falou aqui agora é marketing. É entender esses movimentos e se preparar para lidar com eles, porque eles vão acontecer querendo ou não, prevendo ou não. Né? A questão é como é que eu enfrento, como é que eu lido, como é que eu aplaudo, né? Como é que eu aprendo. Então, eu acho que as empresas, como elas estão muito focadas nos tais resultados de curto prazo e no seu... E naquilo que elas fabricam, principalmente as indústrias, no que elas fabricam, no core do seu negócio, elas não estão atentas que uma gigante do medicamento está entrando no cosmético. Quando foi ver... É um flanco aberto. Mas isso vai acontecer sempre? Isso vai acontecer sempre. Mas eu vim de uma cultura do Grupo Pão de Açúcar, onde a gente investia talvez mais tempo analisando a concorrência do que se autoanalisava. O Abílio visitava lojas toda semana, as dele e as dos concorrentes. E no mundo inteiro. E o tempo... Olha, acabou de abrir um supermercado saudável nos Estados Unidos chamado Whole Foods. Junta todo mundo, leva para lá. Quer dizer, está sempre muito à frente. Entendi. Porque... algo que nunca foi visto, que nunca foi feito, a tal da verdadeira inovação, é muito raro de acontecer. É verdade. Em geral, né, se a gente são combinações, né? São combinações novas, né? O exemplo que a gente falava aqui do protetor labial com as balas Fini é uma marca de bala que é um fenômeno com protetor labial. Exatamente. Que não tem para entregar. É um fenômeno de vendas, mas... é propriamente uma inovação? Não. Co-brand não é uma inovação, protetor labial não é uma inovação. Muito menos bala. Muito menos bala, né? Muito menos bala. E por que se torna alguma coisa, para terminar esse exemplo, tão única? Sim. Tem alguém de outro segmento prestando atenção nisso, percebendo que pode fazer a mesma coisa, estando atento a esses movimentos? Então, eu acho que, para não me estender mais, eu acho que essa é uma dinâmica que precisa fazer parte da rotina dos executivos. E normalmente, às vezes um pouco ensimesmados também, meu produto é o máximo, vende bem, eu sou líder, ele se distrai e não percebe que o inimigo mora ao lado. E isso que você está falando é tão grave dentro das empresas que existem ferramentas de coaching para o desenvolvimento de criatividade estratégica mesmo, ou seja, porque a criatividade, as pessoas... elas conectam muito com a ideia de criatividade artística. E a criatividade do negócio ela é cheia de restrições. Custo, tempo, legislação, risco e tudo mais.
E, no entanto, raríssimas vezes, para dizer praticamente nunca, você é contratado para dar coaching de criatividade em negócio. Raríssimo. Isso aí é muito difícil de alguém fazer. Já indo para o final, como que você vê o futuro da Ale e você nesse futuro? Olha, eu acho que de todas as perguntas, essa aqui eu não sei te responder. Não sabe responder. Não sei responder, mas eu acho que o que eu posso dizer é que o meu futuro será diferente do meu presente. Eu estou buscando que seja. Sim. Como eu comentei, eu estou num momento que eu recomendo que as pessoas se provoquem a não permanecer fazendo o que elas estão fazendo, se elas não estão felizes. Sim, claro. Né? E não é que eu não sou feliz fazendo o que eu faço, mas eu sinto que eu posso voltar a aprender muita coisa nova, vídeos, ferramentas que a gente estava falando aqui, e não é fazendo o que eu estou fazendo da maneira como eu fiz nesses últimos 10 anos, que me trouxeram sucesso, mas não vai garantir, né? O sucesso do passado não garante o sucesso do futuro, não vão me garantir. Então eu estou nesse momento questionando o que eu vou fazer no futuro, tenho pensado em fazer mais um movimento de carreira diferente, ou trabalhar em segmentos com clientes diferentes. Estou conversando com pessoas novas, estou ampliando o meu networking para talvez ouvir coisas que eu não estou acostumada. Estou conversando com várias pessoas bem mais novas do que eu. Que legal. Que estão no mercado de trabalho, claro. Para poder entender as carreiras, como elas estão pensando, como elas estão vendo. Então, uma coisa é certa, o meu futuro profissional tende a ser diferente do meu presente. Legal. Volto aqui para contar. Sim. Poderia contar. Aí vai ser presente de novo. Exato, né? exato. Mas o fato é que eu acho que faz parte de um profissional da minha área ser inquieto e ser curioso. Eu falava disso no começo. Então, quando você está sentindo que a cadeira está um pouquinho mais confortável do que devia, é hora de levantar. É hora de levantar, é verdade. Levantar, dar uma volta na sala. Vai ligar a perna, aquela coisa. Faz uma ginástica laboral. Está na hora de se movimentar. Então, eu tô provocando esse desconforto nesse momento. Bom, e por falar de se movimentar, Alexandre, assim, eu imagino que a sua vida, ainda mais você sendo mãe, deve ser muito intensa, muito trabalho. Como é que você equilibra vida profissional e vida pessoal? Acho que não equilibra. Acho que não equilibra. Acho que não equilibra. Eu acho que eu aprendi a ter um pouco mais de serenidade para saber que todo dia vai cair um pratinho. Às vezes, né, assim, eu procuro fazer de tudo para não deixá-los cair. Sim, claro. Mas às vezes não tem comida em casa e o iFood resolve. Sim. Às vezes o cliente pede um prazo e eu não consigo entregar e satisfazê-lo da maneira plena como ele gostaria. Às vezes, pensando, né, nos filhos, principalmente. Sim. Como consultor, eu confesso que eu não costumo faltar nas apresentações de balé. Como executivo, eu faltava mais. Mas às vezes é isso, você não tá acompanhando num determinado momento. Eu sou casada, o marido consegue estar presente. Às vezes nenhum dos dois consegue, vai alguma outra pessoa. Então eu acho que quando a gente é mais jovem, a gente tem, pelo menos a mulher, né, que já carrega. Esse é um tema para outro podcast. Né, a mulher executiva. Que não é só a executiva, mas a mulher executiva carrega o desafio de equilibrar mais esses papéis. Mas eu acho que com a maturidade a gente aceita que eles vão cair. Algum pratinho vai cair. Às vezes cai todo dia, às vezes cai toda semana. E o importante é que sejam pratinhos pequenos, de sobremesa, de café, pires. De plástico, né? De plástico, às vezes, né? Mas não tem muito jeito, né? Porque a gente não dá conta de tudo que a gente quer fazer. Às vezes, também acho que é um ponto importante, às vezes o pratinho que cai, e esse é o mais comum, somos nós mesmos. Então a gente deixa de fazer alguma coisa pela gente. E aí, de novo, principalmente a mulher, acaba que a gente negligencia, e aí o pratinho que cai é o próprio. Mas acho que essa falada do equilíbrio, eu acho que estar em equilíbrio. Outro dia eu ouvi uma coisa, outro dia não, já faz tempo, eu não me lembro em que contexto foi, mas equilibrado nem a balança porque você precisa, ela está sempre ali, achando o equilíbrio, o equilíbrio, buscando o equilíbrio. Então você põe de um lado, ela pende do outro, então equilibrado nem a balança
Então, acho que, sim, é acreditar que o equilíbrio não vai acontecer e vamos ser equilíbrio mesmo. Sinceramente, Alexandre, essa é uma das respostas mais reconfortantes que eu já vi aqui, porque muitas vezes eu observo, principalmente, claro, em redes sociais, você vê muitos influencers mostrando assim como se fosse a coisa mais fácil do mundo, você acordar às 5 horas da manhã e aí agora vamos para a academia e depois o meu suco de sei lá o quê. Suco verde, claro, verde. exatamente assim. E aí você olha e fala assim, olha, tudo isso é muito bonito, né? Mas imagina a estrutura que você precisa ter para tudo isso daí funcionar e quem é que aguenta ficar num ritmo desse a vida toda, como se nada desse errado, não tivesse imprevisto, não tivesse uma série de coisas. E eu acho que essa sua resposta, realmente ela é muito mais verdadeira e aplicável do que a gente tentar fazer ginástica, vamos dizer assim, um certo malabarismo impossível para poder dar conta de tudo. Algumas coisas realmente vão passar e você vai ter que ser hábil em, como que eu vou dizer, escolher aquelas que você pode deixar passar e a coisa que você fala, olha, isso aqui não pode, porque essa senão, eu não tolero, porque senão eu acho impossível até você crescer. Eu já falei isso em algum podcast, eu repito aqui, uma vez eu vi uma entrevista do Mário Andretti, onde ele dizia, Mário Andretti, piloto de Fórmula 1, das antigas, então talvez algumas pessoas nem se lembrem mais, mas ele diz o seguinte, olha, se você está com tudo sob controle é porque você não está indo rápido bastante. E o mundo hoje é rápido. Então, assim, você precisa dar conta de tudo e às vezes o tudo não vai ficar bonitinho, perfeito, como a gente gostaria. Eu queria uma orientação sua para quem quisesse seguir uma carreira igual a sua. Qual é a orientação? Nossa Senhora, minha filha agora está começando a pensar o que ela vai fazer de carreira. Então eu tenho começado a voltar a esse tema, sim. Não é um tema que eu trato sempre. Eu acho que hoje tem uma diferença muito grande, talvez, do tempo em que a gente viveu, que eu acho que dá para fazer mais test drives. Né? Sim. Mais test drives, eu acho que é mais habitual você fazer... Vou usar alguns termos em inglês, mas assim, summer jobs, summer camps, experiências, testar mesmo, né? Como antigamente, né, só ia morar junto do mesmo teto se casava, hoje vai morar junto, depois decide se vai casar ou não vai casar. Eu acho que com carreira hoje, esse acho que é o lado bom dessa volatilidade. Uhum. Então eu recomendaria que você vá ver. Eu tenho vontade de ser publicitário. Poxa, conhece um pai de um amigo, procura na internet, usa o LinkedIn, escreve. Será que eu podia passar um dia na sua agência? Eu tenho 17 anos e estou com vontade de fazer propaganda. Quero ver eu duvido que algum executivo de uma agência que receba uma mensagem dessa vai falar não. Eu duvido. Né? Ele pode até demorar para responder e tal, mas eu duvido. Então, eu acho que a primeira, se você não tiver convicção plena, né? Quero ser médico, não penso em outra coisa, até isso, né? Vai no centro cirúrgico, conversa com o enfermeiro, conversa com o seu médico, porque eu acho que às vezes a gente se encanta com um lado, ainda mais nas redes sociais, né? Que é tudo lindo e não conhece a outra parte. Então, testa, experimenta, e não é experimenta faculdades, experimenta trabalhos mesmo, vai passar um dia, vai ser estagiário em vários lugares, você não precisa estar na faculdade, você não vai ganhar nada mesmo. Não, olha... Então, isso eu acho que é uma coisa que muito possível, muito fácil de fazer isso. Na época em que eu comecei a estudar, não era assim. Você entrava na faculdade, você cursava 2 anos, aí você ia procurar um estágio na sua área. Hoje não é assim. Se você tem mais condição financeira, você pode tentar fazer isso fora. Se você tem pouca condição financeira, escreve para alguém. Né? Procura uma oportunidade na sua cidade, na sua região, de algo similar ao que você quer fazer. Então, acho que esse é o primeiro ponto. O segundo se dedica, assim, se aprofunda. Né? Eu acho que a gente vive um mundo cada vez mais raso. Então, se você quiser ter sucesso, pelo menos uma das condições é aprofunda, estuda mais, procura se diferenciar, não fica na primeira camada, tenta fazer mais perguntas, não aceite a primeira resposta. E a terceira, eu acho que a gente falou aqui, que é uma coisa que a gente não aprende, acho que nem hoje, em nenhuma faculdade, que é relacionamento. Cultive. Né? Desde o momento que você entra na faculdade, poxa, vai participar da empresa júnior, vai participar do grêmio, não só para se divertir, claro que tem que se divertir muito, mas procura todas as possibilidades que você tem de conhecer pessoas novas, de trocar, de outras cabeças,
né? Se você tiver, né, possibilidade de fazer, estou falando a coisa um pouco para o mais jovem, mas isso Sim, vale vale para quem já mundo. é um gerente, vale para sim. ser diretor. Vai entender, vai conversar com o diretor, saber se a vida dele é boa como parece. Porque a gente só acha que ele ganha mais. É verdade. Mas nem neto, como é que fala? Todo mundo sabe as pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu eu levo. Exatamente. As pingas que eu tomo, mas não os tombos que eu levo. Então, hoje eu acho que o mundo é muito mais aberto para isso. É mesmo. Né? Então, Também acho. usufruir disso, para mim, é o que eu vou recomendar para minha filha no começo da carreira. Se ela vai fazer, é outra coisa. E é o que eu sugiro para qualquer outra pessoa. Experimenta, testa, aprofunda e troca. Né? E não se contente com a primeira resposta. E eu acho incrível isso que você está dizendo, porque eu faço uma analogia. Às vezes eu digo para as pessoas o seguinte: olha, você conhece a rotina daquilo que você está querendo fazer? Porque se alguém chega para mim e fala assim, Silvio, eu gostaria de jogar tênis, eu quero jogar tênis. Eu falo, bom, então a última coisa que você vai fazer é ser tenista profissional. Porque se você pegar a rotina de um tenista profissional, ele vai passar mais tempo treinando, fazendo musculatura, seguindo a orientação do técnico, viajando, fazendo fisioterapia, musculação, não pode viajar, não pode... Você gosta de jogar tênis? Só jogar tênis? Então, olha, vai pro clube, você vai jogar 5, 7 horas, não precisa se preocupar se vai se machucar ou não, tá tudo certo. Então, você conhecer a rotina da profissão, da carreira que você quer seguir, é fundamental. E para isso tem que fazer exatamente o que a Alexandra sugeriu. Quer dizer, vai lá, conhece alguém da área, fica um dia com essa pessoa e vê o que ela faz, da hora que ela acorda até a hora que ela vai dormir. Você vai falar, olha, isso aqui é trabalhar em marketing, isso aqui é ser médico, isso aqui é ser consultor, e você vai ter uma visão muito realista. Sem dúvida. Acho que para completar, desculpa, não quis te cortar, mas eu acho que, eu estava justamente falando, hoje quase qualquer pessoa é acessível do ponto de vista das redes sociais que seja, claro. Né? E a maioria das pessoas são anônimas. Né? Nem todo mundo é celebridade, apesar de parecer. Então, todo garoto jovem quer ser um youtuber. Sim. Vai conversar com o youtuber, vai ver o que é. Vai lá. Né? Vai entender, mas é que o youtuber não fez faculdade e ganha milhões. Talvez alguns, bem poucos, não fizeram faculdade e ganham milhões. Mas eu te garanto que ele, assim, primeiro, não é o que eu recomendo. Segundo, vai entender o grau de sacrifício que ele tem. Exato. Quanto tempo ele passa sozinho na frente de uma tela e não é jogando videogame. Exatamente. Né? Ele está trabalhando, ele está construindo uma carreira, ele não pode fazer nada de errado, a reputação dele vai do céu para o inferno numa tarde. Uma palavra errada. Né? A gente, se fizer umas besteiras, ninguém fica sabendo. Ninguém fica sabendo, claro, não imagina. Então, enfim, eu acho que hoje você não pode mais se dar o luxo de se jogar no escuro na carreira. Sim. Não precisa e não faz sentido. Eu acho uma excelente sugestão e, de fato, isso te dá uma maior amplitude do que é exatamente a carreira que você quer seguir, que é importante para você tomar uma decisão. Alexandre, uma última pergunta, na verdade, é para você deixar uma mensagem inspiradora na sua experiência profissional para as pessoas que estão nos assistindo. Afinal, nessa sua trajetória, imagino que você deve ter tido tantos aprendizados. O que você gostaria de deixar para quem está nos vendo? Bom, acho que primeiro eu diria para as pessoas que tiverem, né, que por acaso ficaram até aqui, que porventura gostem da área onde eu atuo, assim, eu recomendo, eu continuo fascinada por marketing. Sim, é fascinante. Então eu incentivo, acho que continua sendo uma profissão do passado, do presente e do futuro. Sim. Então acho que a primeira coisa que eu diria é, se você está no início de carreira e gosta de um pouco do que a gente falou aqui, siga em frente. Você vai ter trabalho. Sim. Eu espero estar viva para alguém voltar aqui e me desmentir. Muito bom. Mas eu acredito que não. A segunda, e acho que as outras coisas foi um pouco do que eu falei. Sim, assim, claro. Troque, converse, né? Seja curioso, tenha interesse genuíno pelas pessoas. Né? Porque eu acho que eu acredito mesmo que ninguém faz nada sozinho. Essa é um pouco, né? Comentei aqui, porque a vida às vezes de consultor é um pouco solitária. Sim. Então eu acho que a vida dividida é mais divertida. É mais divertida, né? sem dúvida. Em qualquer aspecto. Então, se eu puder dizer para alguma coisa, de novo, né? Eu trabalho numa área de uma ciência social. Então, se joga, né? Vai conhecer, vai aprender, vai estudar. E no fim do dia, a área de marketing é muito de observação. Sim, sem dúvida. Então, acho que se eu puder fechar, e ainda estou falando para os profissionais que são dessa área, de qualquer aspecto,
Canso de ouvir clientes que me falam assim, não tenho dinheiro para fazer pesquisa. Então eu falo assim, vai para a porta do ponto de venda e apenas observe. Exato. Você vai gastar, sabe o quê? Uma tarde. Você tem uma tarde para gastar? Vai lá. Ah, uma tarde eu tenho. Vai lá. As respostas estão ali, estão acontecendo. Né? Então é um pouco disso que eu falo. Se você não tem verba para fazer campanhas milionárias, se você não tem, né, recursos para contratar pesquisas, vai a campo, gasta sola de sapato. Acho que sapato dá para gastar, tardes dá para gastar. Mas tem muito aprendizado genuíno, pelo menos na área onde eu estou. Né? Sem dúvida. Para mim, a ciência, isso tem muito valor. E quando, às vezes, as pessoas querem falar sobre investimento, eu falo exatamente o seguinte, olha, se você não tem dinheiro, tempo é investimento também. Então, invista em aprender alguma coisa, invista em o que você vai fazer para poder ganhar dinheiro, e tem tudo a ver com isso que você está falando. Quer dizer, o tempo também é uma forma de você investir, quer seja para descobrir qual que é o que o cliente está precisando, ou você quer descobrir exatamente quais são as áreas que realmente estão dando mais recursos, mais valores para que você possa fazer algum investimento. Alexandre, eu tinha certeza que o nosso podcast ia ser sensacional. Acho que você tem uma profundidade, uma clareza, você fala de uma maneira tão agradável de ouvir que eu nem vi que se passou aqui 1h30 aqui, já estamos no começo da noite aqui para terminar o nosso vídeo, mas eu queria agradecer muito a sua participação aqui no nosso podcast do canal O Executivo. Muito obrigado. Muito obrigada pelo convite, obrigada a todo mundo e espero que vocês tenham aproveitado. Pessoal, e fica o meu convite para você, primeiro agradecer pela sua audiência e você se inscrever aqui no nosso canal, comentar, deixar um like, compartilhar esse nosso podcast, e o meu convite é para a próxima semana, dia 7 de março, às 21 horas, mais um podcast aqui no nosso canal O Executivo. Você é muito bem-vindo. Um grande abraço e até lá!